Bem-vindo ao vídeo Ondas nos Sólidos. Força de cisalhamento. As ondas transversais, como as ondas aquáticas, só aparecem sob determinadas condições. Em uma haste, o movimento lateral, isto é, perpendicular à direção de propagação, é produzido por uma força de cisalhamento. Esta força é oposta à força que tende a trazer a parte deslocada do corpo, ou elemento da haste, à sua posição original. Como está indicado aqui nesta figura, olha, uma martelada produz uma deformação nesta haste. Inicialmente o martelo aplicou uma força F, mas à medida que a haste verga, vai aparecendo uma força aqui, olha. Esta força de restauração. Esta força é devida à coesão entre as moléculas. Esta força de coesão tende a manter as moléculas na sua posição de equilíbrio. E puxa a haste que se deslocou para a sua posição original, aqui, que era a posição horizontal. Mas esta força, devido à coesão das moléculas, esta força de restauração, ela vai diminuindo, e quando a haste chega na posição de equilíbrio, aqui a posição horizontal, esta força é nula, mas este elemento da haste está em movimento, não há força para parar este elemento da haste. E este elemento continua a vergar no sentido oposto. E à medida que ele vai vergando, surge uma força de restauração de cima para baixo, contrária à anterior, e que traz a haste para sua posição de equilíbrio. Mas quando chega nesta posição, novamente, esta força é nula e o processo se repete. A vibração resultante se propaga exatamente como uma onda na superfície da água. Assim é possível ter ondas transversais nos sólidos. Portanto, uma força transversal produz uma deformação que se propaga ao longo da haste ou de um fio, onda transversal. Como, por exemplo, aqui, olha, esta brincadeira, que é o de prender uma cordinha ou um fio aqui na parede e segurar na outra extremidade. E você aplica uma força para cima e para baixo, produzindo uma vibração aqui no fio. E esta vibração, oscilação do fio, se propaga na direção horizontal. Observe que as forças de coesão no interior dos líquidos e gases são fracas demais e não são suficientes para restaurar uma porção de líquido ou gás deslocado transversalmente de sua posição original. Se uma porção de água ou gás é deslocada em relação à vizinhança, a água ou gás que se deslocou da vizinhança flui para o espaço deixado pela água que se deslocou ou gás. Portanto, não há ondas transversais no interior de líquidos ou gases. Só há ondas transversais na superfície dos líquidos devido à força externa da gravidade que se opõe ao movimento para cima e para baixo, em relação à posição de equilíbrio da superfície do líquido. No interior dos líquidos, como a água, por exemplo, o espaço deixado pela água que se desloca é ocupado pela água da vizinhança. Como cada porção de água tem a mesma densidade da água em volta, cada porção que se desloca tem um peso relativo nulo. Ela não responde, portanto, à ação da gravidade, que seria a força restauradora. Consequentemente, nos líquidos, as ondas transversais só existem na superfície. E como os gases não têm volume definido, portanto, não têm superfície definida, as ondas transversais não são transmitidas através dos gases em nenhuma situação.